livro Nós Matamos o Cão Tinhoso mergulha nas vidas das crianças de uma aldeia moçambicana, destacando não apenas a situação específica em que precisam lidar com o cão raivoso, mas também a metáfora mais ampla sobre a opressão e a resistência durante o período colonial. A obra utiliza a inocência das crianças para explorar temas como injustiça, desigualdade e conflitos culturais, e a busca por identidade em um contexto de mudança social e política. A narrativa sensível e cativante revela as tensões sociais e os desejos de liberdade que permeiam a vida das pessoas na aldeia. O livro utiliza histórias entrelaçadas para explorar a dinâmica social de Moçambique pós-independência. Através de personagens e eventos, o livro oferece uma visão multifacetada das consequências da colonização, revelando as contradições, os desafios e as esperanças de uma nação emergente. Onrana destaca como as memórias e as marcas do passado colonial continuam a influenciar e moldar a realidade e as relações sociais dos moçambicanos, oferecendo uma reflexão profunda sobre a herança cultural e a busca por identidade em um contexto pós-colonial. Bom, a exploração e colonização de Moçambique tiveram origem no século XVI. Já no século XIX, Portugal consolidou o controle sobre a região e estendeu a sua autoridade para o interior. A colonização portuguesa ela durou até a independência de Moçambique, que foi em 1975. Ao longo desse período, houve influências culturais, econômicas e sociais significativas, mas também desafios e tensões relacionadas à ocupação colonial. A colonização portuguesa em Moçambique, ela teve impactos profundos na estrutura social, econômica e política do país. Durante esse período, os portugueses exploraram os seus recursos naturais, estabeleceram plantações e minas e introduziram a sua cultura e língua, ao mesmo tempo em que impuseram um sistema social que causou desigualdade social e política entre os moçambicanos. A resistência local contra o domínio colonial cresceu ao longo do tempo, culminando pela luta pela independência que foi alcançada em 1975, após uma longa guerra de libertação. Já após a independência, Moçambique enfrentou os desafios na reconstrução do país e na consolidação de uma identidade nacional pós-colonial. O conto mostra a situação política do tempo. De acordo com a interpretação de Inocência Mata, o cão tinhoso representa o sistema colonial decadente, em via de ser destruído e o prolótio de uma nova sociedade purificada, sem discriminação de qualquer tipo. Para a crítica, é significativo o facto de que o cão ter sido abatido numa apoteose de tiros, de igual modo Moçambique haveria de se purificar pelo fogo das armas. E descreve o cão como tendo olhos azuis. Isso argumenta que a cor dos olhos é ambígua, podendo ser simbólica do negro colonial dominado ou do colonizador europeu. Cláudia Passos Alonso escreve que o simbolismo dos olhos pode apontar para uma representação de um assimilado negro. Quando os meninos matam um cão, este evento pode ser visto como um símbolo de um processo iniciativo de aprendizagem, para a personagem que encontra solidariedade afetiva. Boa tarde, falando um pouquinho mais como foi a colonização para aquele povo moçambicano. A colonização ela foi feita através do Vasco da Gama, ele que tomou contato com a costa moçambicana na sua viagem que estava em rumo à Índia. Aí ele levou consigo algumas informações que ele tinha recolhido lá de Pero de Covila quando visitou Sofalo em 1490, não sei se é assim que se pronuncia, peço perdão. Aí ele deu início a um período de ocupação de Moçambique, instalando algumas feitorias em Sofala, em Moçambique. Assim, ele construiu a sua exploração através de contatos efetuados por Lourenço Marques e Antônio Caldeira. O estabelecimento e exploração de Moçambique ela só se concretizou de forma mais eficaz através da criação de feitorias e capitanias, lá em 1506. Interessava também conhecer a exploração e o interior da nova colônia, então ele dirigiu a atenção para a zona de
Motapa, que corresponde aproximadamente ao Zimbábue e certas regiões de noroeste de Moçambique. Assim, ele pôde extrair ouro, sendo o principal, atrativo comercial daquele território, e precisamente a possibilidade de explorar o ouro em grandes quantidades. Isso deixou o olhar dele muito interessado. E a exploração e extração dessa comercialização desse minério, ela só passou a ser um monopólio da coroa, assim, a partir lá de 1505. Boa tarde, agora eu vou estar dando continuidade ao que a Isa acabou de falar. Portugal aumentava a sua influência no interior do território, mas esses avanços nem sempre eles foram pacíficos, pois os indígenas eles se sentiam ameaçados por essa responsabilidade pela supremacia que os portugueses tinham no controle de algumas regiões. Além do ouro, tinha também como sucesso a extração de cobre, prata, a comercialização do marfim. E essas trocas comerciais resultariam na criação de uma feitoria na zona da cidade de Lourenço Marques no final do século XVI. E Moçambique ainda assim dependia administrativamente dos outros países. Como forma de promover o povoamento das vastas áreas, estabeleceram-se grupos de portugueses que tiveram relações cordiais com os chefes indígenas, sob a administração de um donatário, a qual era feita a concessão majestática de um prazo. E Nós Matamos o Cão Tinhoso, Ohana explora as experiências e as dificuldades enfrentadas pelos moçambicanos sobre o domínio colonial português. E o título faz referência a um episódio em que os jovens africanos, após serem influenciados por ideias revolucionárias, matam um cachorro que representa a opressão colonial. Os contos do livro oferecem uma visão penetrante das condições de vida, das relações sociais e das tensões políticas em Moçambique durante esse período. A obra é conhecida por sua abordagem realista e por proporcionar profundamente as questões sociais e culturais da época. A relação do livro com Moçambique está ligada à sua ambientação e à maneira como Ohana retrata a vida e a luta dos moçambicanos sobre a colonização. A obra é considerada uma contribuição significativa para a literatura africana e para a compreensão das complexidades históricas e sociais de Moçambique. O livro Nós Matamos o Cão Tinhoso é considerado uma obra seminal na literatura moçambicana. Além de ser uma expressão artística e poderosa, o livro contribuiu para a conscientização sobre as condições sociais e políticas em Moçambique e influenciou outros escritores moçambicanos. Em resumo, o livro de Ohana está profundamente enraizado na realidade histórica e social de Moçambique, sob o domínio colonial, oferecendo uma visão única e comovente das lutas e os desafios enfrentados pelo povo moçambicano naquele período. Em Nós Matamos o Cão Tinhoso é uma obra escrita no contexto de luta pela independência de Moçambique, território que por muito tempo sofreu todos os tipos de opressões como colônia de Portugal. E ao analisar esse contexto, a socióloga Sandra Souza destaca possíveis metáforas no texto, como por exemplo os pássaros sobrevoando o campo, que para ela representa o anúncio ao povo da chegada da Revolução. Também analisa a relação entre os personagens o Cão Tinhoso e Isaura, entendendo que o Cão Tinhoso seria a representação do sistema colonial que estava velho, frágil e prestes a morrer. Boa tarde a todos, hoje estarei falando sobre algumas curiosidades sobre a colonização moçambicana. A primeira curiosidade é: durante o período colonial, Moçambique era conhecida como Moçambique Português e fazia parte do Império Ultramarino Português. Já a segunda curiosidade é: os portugueses começaram a aproveitar dos recursos naturais através da agricultura
como as plantações de cana-de-açúcar, sisal, café e algodão na cidade de Moçambique. A terceira curiosidade é sobre a administração colonial. A administração colonial portuguesa era baseada em um sistema de segregação racial, onde os africanos eram obrigados a fazerem trabalhos agrícolas e urbanos de maneira mal remunerada e também, muitas das vezes, esses trabalhos não eram remunerados, enquanto os colonos portugueses desfrutavam de melhores condições de vida e de fartura. Durante o período colonial também, em Moçambique, enfrentou diversas guerras, diversas guerrilhas, especialmente em questões das áreas rurais. Esses conflitos foram frequentemente motivados por questões de terra e acesso de recursos. A próxima curiosidade é: a colonização portuguesa deixou um legado de infraestrutura significativo em Moçambique. Entretanto, através dessa infraestrutura foi criado portos, estradas e ferrovias. No entanto, essas infraestruturas foram projetadas principalmente para servir os interesses coloniais e não atendia à necessidade da população nativa. A próxima curiosidade é: a colonização portuguesa teve um impacto duradouro na cultura moçambicana, como a língua portuguesa, já que ela foi implementada e ensinada dentro das escolas. No entanto, a cultura moçambicana também resistiu a muitas tradições e manteve a sua língua nativa preservada. Olá a todos, eu vou estar falando um pouco sobre o sistema colonial em Moçambique e como ele carrega essa marca até hoje em dia. O ano de 1964 em Moçambique marca o início do movimento anticolonialista contra a opressão portuguesa. É este o contexto que está na origem do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso. A figura do cão tinhoso é uma representação do próprio colonizado, pois é o cão do medo, o cão da guerra e o cão colonizado. O livro tem uma dimensão simbólica muito importante e, embora seja composto de várias narrativas, essa linha simbólica é a mesma. É o chamamento para a luta, convocação para a luta de resistência contra a presença estrangeira. A exploração do território africano pelos europeus teve como principal motivo o racismo, utilizando a noção de raça para justificar a segregação dos povos negros africanos, sob uma superioridade racial branca em detrimento a uma dita inferioridade dos povos e culturas dos negros na África. O racismo é um fenômeno global que, desde o processo de escravização, vem operando como toda forma de oprimir, desprezar e humilhar os negros de uma maneira a convencê-los de sua própria inferioridade. Desse modo, podemos perceber no conto O Cão Tinhoso como o racismo estrutural é vivido até hoje pelos povos moçambicanos. Por fim, será constatado como a literatura é um campo relevante para se refletir sobre o contexto moçambicano e de como o racismo do passado, de certa forma, ainda persiste na nossa sociedade em outras faces. E esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado.